Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar de globalização, tá? Bem, então essa aula sobre globalização vai fazer você pensar o quê? Que para fazer qualquer produto que a gente vai imaginar, né, qualquer produto eletrônico, tecnológico, envolve várias nações, tá? Essa interligação entre nações acontece dessa maneira. Vamos lá. Então vamos supor que para fazer um notebook, eu preciso do quê? De matéria-prima, como petróleo para fazer o plástico. E encontro aonde? No Oriente Médio, tá? E para fazer a parte de processadores, placa-mãe, por exemplo, posso encontrar na Índia ou alguns países dos tigres asiáticos, né, como Singapura, enfim. E a mão de obra? A mão de obra, na maioria das vezes, encontramos no mesmo lugar onde temos mercado consumidor. Então, podemos dar o exemplo do Brasil. Tá? E é justamente essa interligação, esse fluxo de mercadorias e cada parte do mundo fazendo um determinado produto e exportando para todo mundo, é a cara da globalização, muito puxado pelas transnacionais, as grandes marcas. Bem, a globalização também é chamada de internacionalização do capital, ou seja, o sistema capitalista dominando o mundo, né? Quando começou? Bem, a globalização ela anda junto com a história do capitalismo. Então começa no capitalismo comercial com as grandes navegações. Depois ela vai ter a segunda fase, né, no século XIX, com a Revolução Industrial. E depois da Segunda Guerra Mundial, nós entramos na terceira Revolução Industrial, que vai puxar o capitalismo financeiro. Ainda estamos no capitalismo financeiro. Veja, então vamos tentar entender o capitalismo comercial durante as grandes navegações. Como que era a relação, né, entre as nações? Então tinha as colônias, que eram exploradas pelas metrópoles. Então, durante as grandes navegações se descobriram as colônias, né? E delas começaram a extrair material, matéria-prima, né? E muitas vezes a mão de obra escrava, e enviava através dessa matéria-prima para os países metrópoles. E esses países vendiam o produto manufaturado, né? O produto industrializado para as suas colônias. Esse fluxo de mercadoria aqui, ó, hoje em dia ele é um pouco mais modernizado, é chamado de Nova DIT, mas a Divisão Internacional do Trabalho, né, onde ficou especializado que haveria um país que era dominado e o outro dominador economicamente, isso ainda continua e nasceu lá nas grandes navegações, tá? Principalmente puxado pela balança comercial, ou seja, importação e exportações de produto. Bem, não parou por aí, né? Teve a Revolução Industrial no século XIX. Já tinha acontecido, na verdade, em 1750, mas foi o de 1850, puxado pelos Estados Unidos e pelo Japão, que a produção em massa e o consumo em massa ganhou escala mundial, tá? Então, veja, nós temos as linhas de produção, né? A linha de produção produzindo em massa, mas para vender tudo isso que produzia, precisava nascer a mídia, né? E a mídia iria garantir o consumo em massa. Isso foi intensificado com a evolução dos meios de transportes, tá? Como que a gente vai fazer esse fluxo de mercadoria andar para lá e para cá? Cada vez em mais quantidade, maior velocidade, né? Velocidade mais rápida, através da evolução dos meios de transportes. Hoje nós temos aviões cargueiros, né? Nós temos os containers. Um navio carrega quantos containers? Esses containers, quantos produtos são carregados dentro deles? Então, esse fluxo de mercadoria é garantido pelos meios de transportes e já o fluxo de capital garantido pelo quê? Pelo mercado de especulação imobiliária, especulação financeira e os bancos internacionais, né? As bolsas de valores garantem que nós vamos ter um fluxo de capitais de uma nação para outra. Juntamente, olha, a evolução do fluxo de mercadoria com os meios de transportes, o fluxo de capitais com os bancos e os fluxos de informação com as mídias, tá? Então, através de satélite, de fibra óptica, enfim, garante essa interligação aconteça também na esfera cultural, tanto na imposição de cultura, tá? Quanto todo mundo ter a mesma cultura em massa, em comer fast food, em todo mundo usar um idioma global, né, que seria o inglês, todo mundo, de certa forma, ter a ideia do consumismo,
que é um modo de vida muito americano, tá? Se espalhando cada vez mais. Como isso evoluiu, né? Como foi gradativamente? Então, durante as grandes navegações, os meios de comunicação qual era? Carta. Na Revolução Industrial já evoluiu para o telefone. Na terceira Revolução Industrial já foi a evolução para a internet, satélites. E agora, né, tá entrando o 5G. Olha como está evoluindo muito mais, que é uma transmissão de dados muito mais rápida. Bem, durante as grandes navegações, qual era o meio de transporte? Caravelas. Durante a Revolução Industrial já evoluiu para trens, navios, né? E após a Segunda Guerra Mundial, a terceira Revolução Industrial, já havia aviões e containers. Não é isso? E também teve a evolução das fontes energéticas, né? Do fogo e tração animal já evoluiu para combustível fóssil, como carvão e petróleo. E agora nós temos vários tipos de energia, tanto renováveis quanto não renováveis. Então, desde eólica, solar, enfim, até as mais triviais em termoelétricas. E nós temos todas essas formas de energia. Por que se produz mais energia? Porque a demanda de eletrônicos, de produtos é muito maior, né? Bem, existe um termo que é muito usado quando fala da globalização, que é chamado de encolhimento do globo. A gente fala que, de certa forma, a Terra vem encolhendo. E alguns até falavam que a globalização ia fazer com que a geografia se extinguisse, que as nações não teriam mais fronteiras. Aí que tá. As fronteiras, de certa forma, virtualmente, elas acabaram, mas ainda existe uma hierarquia muito forte entre uma nação querer dominar a outra e muitas vezes não aceitar o modo de vida ou cultura de uma nação que se considera menos evoluída. Porém, realmente, o espaço geográfico parece que diminuiu. Por quê? Porque evoluíram demais os meios de comunicação e transportes. Então, aqui, como nós vimos, né, era carruagem, o meio de comunicação aqui era carta, né? Aqui o meio de transporte era locomotiva a vapor, o meio de comunicação era telefone. Depois, né, evoluiu de telefone para satélites. Nós temos várias televisões informando o que estava acontecendo em boa parte do mundo, e os aviões já fazendo com que a carga chegasse mais rápido, assim como os containers, né? E agora, né, depois da Segunda Guerra Mundial, isso acelerou muito mais com o surgimento da internet. Hoje é possível você transferir uma grande quantidade de dinheiro por meio da internet, comprar um produto do outro lado do mundo, em 2, 3 dias pode chegar. Por quê? Porque os meios de comunicação estão extremamente acelerados. Tudo isso para atender o quê? A essa frase, ao lucro, né? Ao dinheiro, ao capital. Essa frase de George Orwell deixa muito claro, tá? Como que funciona esse sistema que parece perfeito? Esse sistema funciona desse jeito. A massa, que é a sociedade, mantém a grande marca. O que seria essa marca, grande marca, né? Essa marca? Seriam as transnacionais, as multinacionais. Elas mantêm a mídia, são elas que bancam a mídia, e a mídia controla a massa. Para quê? Para que a massa consuma cada vez mais, dando cada vez mais lucro para as grandes marcas. Então é assim, a mídia vai, né, ao investimento na mídia, a mídia cria a ideia de consumismo na massa, a massa mantém as grandes marcas obtendo lucro. Parece que isso é perfeito, só que não. Infelizmente, o capitalismo exacerbado no mundo inteiro, a globalização, não solucionou o problema das desigualdades sociais. A exclusão social continua e é muitas vezes cada vez mais acentuada. O consumismo vem crescendo no mundo, as grandes marcas vêm crescendo, mas junto com elas vem crescendo a desigualdade. Por quê? Porque nós temos uma massa da população que não consome, que não come. E, de certa forma, está aumentando também a violência, fazendo com que a outra parcela que come, que consome, não consiga mais dormir tão tranquilamente, tá? Isso é bem da globalização. Infelizmente, não é só a desigualdade social que a globalização vem acentuando também os impactos ambientais, os problemas ambientais. Então, para atender esse consumo, eu vou ter que produzir mais energia, consequentemente, vou emitir mais CO2, consequentemente, vou aumentar o aquecimento global. A demanda
de lixo, de dejetos causados pelo consumismo, faz com que produtos que a natureza não aceite de volta com facilidade fiquem aí, né, liberando radioatividade e várias outras questões. Eu estou falando aqui de produção eletrônica, mas a gente não pode esquecer que a produção de consumo de alimentos também vem aumentando muito, tá? Esse consumismo de alimento, principalmente, vou dar um exemplo da carne, tá? Demanda o quê? Maior consumo também de ração. E para fazer ração, eu preciso do quê? De soja. E para fazer soja, eu preciso desmatar. Então, o índice de desmatamento também vem crescendo muito, tá? Bem, agora a última coisa que eu gostaria de encerrar é o seguinte: nós vimos que o fluxo de mercadoria vem aumentando muito, que o fluxo de capital vem aumentando muito e o fluxo de informação vem aumentando muito. Só que o fluxo de pessoas também vem aumentando e isso não é bem visto pelos países ricos. Os países ricos querem, sim, a sua mercadoria, a sua mão de obra, o seu consumo, mas ele não quer a sua cultura, o seu modo de vida. Então, os países pobres não são, a população dos países pobres não são bem-vindos, né? Não são enxergados como agregadores para os países desenvolvidos. Muito pelo contrário, muitas vezes são recebidos como o ladrão de emprego, né? Recebido com muita xenofobia. O que seria xenofobia? A aversão ao estrangeiro, tá? Então são enxergados na maioria das vezes com uma certa aversão. Beleza, pessoal? Bem, é isso que eu gostaria de conversar com vocês sobre globalização e bons estudos. Até mais!